Resolver esse problema técnico, deputado Daniel, daqui a pouco liberaremos a fala de Vossa Excelência. Presidente. Melhorou, deputado, por favor, Vossa Excelência com a palavra. Está me ouvindo bem, presidente? Por 15 minutos, estou lhe ouvindo, deputado Daniel. Bom, primeiro, presidente, eu gostaria de desejar boa tarde a todos os demais presentes, senhoras deputadas, senhores deputados, na pessoa do presidente da Casa, Arthur Lira. Presidente, eu preparei um texto e antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de ler uma pequena parte. Abre aspas. A independência harmoniosa que rege o princípio da separação dos poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e pressões dos demais poderes, constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários. Assim, para o bom desempenho de seus mandatos, será necessário que o Parlamento ostente ampla e absoluta liberdade de convicção, pensamento e ação por meio de seus membros, afastando-se a possibilidade de ficar vulnerável a pressões de outros poderes do Estado. Dessa forma, imprescindível a existência das imunidades parlamentares à prática da democracia, significando verdadeira condição de independência do Poder Legislativo em face dos demais poderes, e garantia da liberdade do pensamento, palavra e opinião, sem a qual inexistirá Poder Legislativo independente e autônomo, que possa representar com fidelidade e coragem os interesses do povo e do país. Pois é, e sempre importante ressaltar, essas imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais. Essas palavras, presidente, não são minhas, são de um livro de direito constitucional do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Antes de iniciar esse pequeno texto, presidente, eu gostaria de ressaltar que em momento algum, e assisti ao meu vídeo várias vezes, eu não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava e peço desculpas a todo o Brasil, porque vi de várias pessoas, juristas, renomados, senhoras, senhores, adolescentes ou qualquer tipo de classe social, que perceberam que me excedi de fato na fala. Um momento passional, não cabe explicar que a lei nos entrega 6 meses para que nós possamos oferecer qualquer tipo de registro, né, contra a ocorrência, porque em um dia ou dois nós mudamos a cabeça, nós mudamos a mente. E, evidentemente, não estou aqui de maneira alguma tentando justificar a fala no meu primeiro mandato, evidentemente, por uma talvez inexperiência sobre o que está acontecendo no Brasil, um aglutinamento de ações e ideias, por minha vez, no debate esotérico da questão, nós carregamos, o ser humano vai de 0 a 100 muito rapidamente, né? Qualquer um que ocupa o parlamento, 513 deputados, já tivemos imensos debates que se perderam, debates que exageraram nas palavras de vários deputados, não estou aqui culpando ninguém, vejam bem, para que não sejam distorcidas as minhas falas, mas já vi deputados brigarem absurdamente na tribuna, por vezes até, presidente, com falta de respeito, diretamente, e acabavam então indo para o Conselho de Ética, mas ao final de tudo, novamente a democracia vencia, os deputados estavam ali apertando as mãos, olha, exagerei, desculpe, foi só ideia, isso é normal na democracia, contanto que tenha seu respeito. Nas minhas falas, realmente, eu assisti ao vídeo 3 vezes, e precisei perceber, né, com um critério absoluto de calma e cautela, que realmente as minhas palavras foram duras o suficiente, até para mim mesmo, para quando eu compreendi, eu vi que eu tinha outro modo, tinha outros modos para que eu pudesse expressar a minha fala. De maneira alguma, eu peço que, por exemplo, algum deputado que se encontra presente no plenário, ou aqui na sessão virtual, que levante a mão quando ofendi alguém diretamente ou de forma personalíssima. Jamais o fiz. Sabendo, por exemplo, que tem deputados de esquerda, de centro, de direita, todos em um pensamento democrático. Dito isso, presidente, eu gostaria, então, de ler o texto que preparei essa noite. E começo aqui. É preciso que fique claro que a pano de fundo que culmina com essa votação nessa casa hoje é muito maior do que decidir se permaneço preso ou não. O que realmente está se discutindo nesse plenário
é se há uma flagrante ilegalidade praticada por essa prisão, né, convalidada, né, por vários pares, ou se realmente nós defendemos a democracia. Presidente, eu friso aqui que em momento algum, eu vejo ponto positivo na minha fala. Mas eu vejo um ponto positivo que o senhor mesmo acabou de falar, que eu achei até interessante, quando o senhor disse que abrirá um novo precedente desse ponto de hoje em diante, em que teremos um pouco mais de respeito na casa. Eu assisti nessa casa, presidente, vários embates. O senhor também, estive com o senhor, quando o senhor ali no Pinga Fogo, no microfone, né, às vezes defendia a sua ideia, e outro deputado vinha, um da esquerda, um da direita, um do centro, sempre com ideias totalmente polarizadas. E às vezes víamos ali a falta de respeito, talvez, na casa que representa o Brasil. A Câmara dos Deputados é a representação do povo de fato. E durante todo esse tempo, o Conselho de Ética, eu ouvi a palavra, me perdoem aqui o termo, e vou usar um termo simbólico, eu não estou atacando de maneira alguma, que nós ouvimos, olha, estão prostituindo o Conselho de Ética porque são ações que não têm necessidade. Era uma ação de um deputado e de outro, e realmente, a partir desse ponto de hoje, o ponto positivo é que talvez, até comigo mesmo, aprendendo comigo mesmo, né, são erros e acertos, é assim que nós fazemos na nossa vida, você passe então a controlar suas palavras, pensar o que falar. Né? Tem deputados aí que são defensores, por exemplo, da ideologia da esquerda, que eu converso naturalmente, porque não existe a ideologia de pessoa para pessoa, mas de ideia para ideia. Isso eu sempre respeitei, e sempre vou respeitar. Ainda reconheço mais uma vez que as minhas falas foram realmente duras. As consequências, presidente, a partir da decisão de hoje, jamais vão se limitar à minha vida. Não se limitam de maneira alguma. As consequências serão impreterivelmente sentidas por toda a população brasileira, que confiou através da nossa eleição, talvez uma rigidez. E às vezes a rigidez pode ter passado muito daquilo que nós queríamos. São muitos debates sobre a pertinência formal e material das minhas falas. Ou seja, há questionamentos sólidos, bem embasados e coerentes de tom empregado na ocasião ficou longe de ser. E repito aqui a fala do doutor Ives Gandra, jurista, abre aspas, não estou de acordo. O ministro teria que pedir autorização para a Câmara dos Deputados para prender o deputado, como a Constituição determina. Sem autorização do Congresso, insisto, ele não poderia mandar prender por manifestação um deputado que é inviolado em suas manifestações. Isso, a meu ver, pode representar cerceamento da livre expressão dos deputados. Abre aspas novamente. Eu, pessoalmente, acho que o deputado não honrou o seu mandato falando o que falou. Realmente é impróprio. Mas ele estava na sua liberdade de expressão, que é inviolável. Foi absolutamente impróprio, estou de acordo. Mas é a liberdade do deputado. Eu participei de audiências públicas para a Constituinte e a decisão foi para que a liberdade de expressão do parlamentar fosse plena. As falas podem ter os maiores absurdos, mas essa liberdade é plena. Quando se ultrapassa os limites da lei, tem que pedir autorização da Câmara para mandar prender, porque a Constituição é muito clara. Concordo com o doutor Ives Gandra, na verdade é um jurista que me espelha nos meus estudos do direito. Eu gostaria de dizer que o direito posto é um direito que é respeitado, é a nossa norma vigente. Nem mesmo a denúncia do Ministério Público Federal na pessoa do ilustre vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, apresentada ao Supremo Tribunal Federal no dia 17 de fevereiro de 2021, fez qualquer menção à situação de flagrância ou inafiançabilidade, inclusive a cota enviada com a denúncia reconhece o obstáculo constitucional para a decretação da prisão constante do artigo 5.3, parágrafo 2º, e assim solicita tão somente que sejam adotadas medidas cautelares. Senhores deputados e senhoras deputadas, de qualquer maneira que seja, presidente, a minha fala pode ter sido dura o suficiente. Reconheço mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Mas já me arrependi, porque no momento, como disse, o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Às vezes você está com pensamento e se exagera. Quem nunca fez isso na vida? Qual o deputado ou senador, ou o próprio ministro do STF, que jamais exageraram em suas falas, ou jamais erraram? Se fosse assim, nós viveríamos em plena harmonia. Já tivemos conflitos, debates, ideias,
e ainda assim a democracia sempre venceu. De maneira alguma eu me considero um risco à democracia como fui classificado pela mídia. E a parte que mais me deixou indignado por algum tempo, na verdade, também já absorvi, foram os ataques inusitados da mídia sempre tentando execrar a minha imagem publicamente. Fui isolado do mundo, tive todas as minhas redes deletadas em uma clara ação desnecessária, porque eu não sou nenhum criminoso. Em momento algum cometi crime na minha vida. Venho de baixo, não venho de família oligarca, não tenho políticos na família, mas vim com interesse, assim como todos os senhores e senhoras que entraram, em modificar e ajudar que o Brasil viesse a crescer. Evidentemente, o nosso processo lento, demorado, mas que funciona, ainda assim, ele impede, ou até mesmo frustre, como me frustrou por algumas vezes, que eu não conseguisse avançar em plenário, conseguisse avançar nas comissões para apresentar. E talvez essa pressa, e não estou culpando ninguém, de maneira alguma não estou culpando ninguém, quando nós vemos a insatisfação do povo de um lado, a pendência do outro, a polarização de ideias. E repito a fala do presidente, que a partir de hoje é um ponto novo, um ponto onde será criada uma comissão especial, apartidária, que todos discutirão ideias e que o respeito vai prevalecer na Câmara. Eu acredito, presidente, e no início do meu mandato, no início do mandato que eu fui constituído, eu ouvi muitos deputados dizendo que era necessária uma diplomacia maior. Tem deputados de partidos, e eu ouvi de partidos antagônicos, dizendo, olha, você tem razão, eu presenciei em plenário, inúmeras vezes, aí, como nós dizemos aí no plano, o plenário, eu pude perceber que comunistas, com democratas, com republicanos, com conservadores, todos defendendo as suas ideias. O que não cabe realmente é quando um deputado ataca a honra de outro. Isso eu repito, nunca fiz. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha fala, reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal. É uma instituição muito importante. Outrora, em ataques, por exemplo, não estou atacando os ministros aqui de maneira alguma, mas já me contrapus a decisões de vários ministros. São ministros que decidem realmente toda a jurisprudência, mas que às vezes tomam uma decisão que nós não entendemos, não vemos a legalidade do fato, ou talvez caímos ali no campo da discussão totalmente ideológica, e por vezes nós somos movidos pela raiva, mas em nenhum momento isso me torna um criminoso. Mais uma vez, gostaria de solicitar desculpas ao povo brasileiro que se ofendeu com minhas palavras, e caso algum deputado tenha de fato se sentido ofendido, mas lembro que não ataquei nenhum de vossas excelências em momento algum, tanto no meu vídeo ou em qualquer outra fala que eu tenha tido pelas redes sociais. Repito o texto, eu gostaria de repetir as palavras da obra de direito constitucional escritas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. São palavras importantes sobre a independência harmoniosa dos poderes. E agradeço a oportunidade de trazer minhas palavras. Peço que meus pares reflitam na hora do seu voto, porque todos que estão presentes, os 513 deputados, todos podem em algum momento errar e não haverá óbice algum para que vocês enfrentem aquilo que eu estou enfrentando, mesmo sabendo que eu não cometi crime, que eu não tinha intenção, e tão pouco, eu poderia mensurar a dimensão do ato de uma fala totalmente garantida constitucionalmente, mas que realmente foram duras, realmente foram impróprias, reverberando aqui que o doutor Ives Gandra falou, mas eu realmente lamento por ter, não somente por todo o episódio, mas por ter tornado esse impasse dentro do Congresso, foi uma coisa que realmente acabou me colocando em uma posição de reflexão. Eu estou aqui hoje dentro de um batalhão prisional, não sou bandido, nunca tive uma prisão criminal, nunca tive nenhuma condenação, nunca pratiquei nenhum tipo de ato ilícito. Portanto, solicito mais uma vez aos pares que reflitam e pensem que qualquer um pode exagerar. O ser humano ele é emocional, é emotivo, a cabeça no lugar, te faz mudar muita coisa. E é isso, presidente. Sinto muito aí se eu ofendi algum brasileiro, algum deputado ou deputado, ou senador, mas realmente é aquilo que eu falei, o ser humano vai de 0 a 100 muito rapidamente, e deixa aqui minhas desculpas mais uma vez. É o que eu tinha a dizer, presidente. Concedo a palavra ao advogado que representa o deputado Daniel Silveira por 15 minutos.